miomas. Miomas são tumores benignos. Que bom, né? Pelo menos é benigno. Já que vai ter que ter alguma coisa que ocorre no útero das mulheres em idade fértil. Mas hoje em dia tem mais mioma do que antigamente? Ou tornou-se uma coisa mais comum? Na verdade, Ganhou visibilidade? O que aconteceu? Existem dois vieses, né? O avanço da medicina, sem dúvida nenhuma, aumentou o diagnóstico dos miomas. Isso em número absoluto. Mas a gente observa também que com a vida moderna, as mulheres estão deixando, com o estresse principalmente, e com as mulheres deixando para engravidar cada vez mais tarde, a gente sabe que os miomas tendem a aparecer, né? E existem alguns fatores predisponentes clássicos, já conhecidos e bem estabelecidos, que é o fato da mulher não ter filhos, é o fato de existirem casos de mioma na família, em mãe, irmã, avó, e a gente sabe também que a raça negra tem maior chance de ter miomas. Lógico que isso não exclui a restante das raças. Mas a gente sabe também que existem fatores predisponentes que a gente não conhece, como o estresse, a alimentação, a água que a gente bebe, a comida que a gente come, o dia a dia. E é muito comum a gente observar, eu vi, né, elas falando sobre o estresse, o quanto que o estresse pode influenciar na queda da imunidade do ser humano. E essa queda de imunidade, não só a gente pensa assim, nossa, eu estou estressado, minha imunidade caiu, eu vou pegar uma gripe, uma virose, uma infecção, mas não é só isso. Existem estudos que estabelecem que a queda de imunidade causada pelo estresse também pode levar ao aparecimento de tumores, sejam malignos ou benignos. No caso, os miomas são um tipo de tumor, né? São benignos. São benignos, um tipo de tumor benigno. E no nosso dia a dia do consultório, não tem nenhum estudo relacionado a estresse e mioma especificamente, mas no nosso dia a dia do consultório a gente observa o quê? Mulheres que têm um diagnóstico de mioma há 10 anos, mas que nos últimos 2 anos o mioma começou a crescer, os sintomas começaram a aparecer, como por exemplo o fluxo menstrual excessivo, aumento do volume abdominal, cólica, aumento da frequência urinária, que são os sintomas mais comuns. E a gente pergunta para essa mulher, existe nesse período de 2 anos aconteceu algum fato na sua vida que gerou um estresse, não um estresse do dia a dia, né, que foi comentado, mas um agudo, fato, né? Agudo. E quando a gente vai puxando pela história, sempre tem uma história assim, tipo, meu mioma começou a crescer quando minha mãe ficou internada no hospital, ou perdi meu pai, ou me separei, ou meu filho ficou doente, ou perdi o emprego, sempre tem um fator agudizante para o desenvolvimento daquele mioma que já existia há muito tempo, né? E tem miomas que não crescem, né? Ficam a vida toda. Tanto que, num primeiro momento, quando o mioma é pequeno, a conduta é expectante, ou seja, é observar periodicamente. Periodicamente, de 6 meses, de 1 ano em ano. Habitualmente de 6 em 6 meses. A cada 6 meses a gente já observa um pequeno crescimento do mioma. E aí a gente já consegue estabelecer se esse mioma está crescendo ou se ele cresceu e parou. Porque ele pode crescer um pouco e parar e ficar naquele nível por mais alguns anos, né? Aí você tem que sempre acompanhar? Sim. O acompanhamento é mandatório. O diagnóstico é feito não só através do exame ginecológico, mas através de uma ultrassonografia. E o acompanhamento pode ser feito através de ultrassonografia. Só em casos mais severos, com muitos miomas, com sintomas, que aí sim a gente já pode melhorar esse diagnóstico através de exames mais complexos, como, por exemplo, uma ressonância magnética, uma videoestereoscopia, que é um exame com um nome complicado, mas que através de uma câmera dentro do útero faz o diagnóstico de miomas dentro do útero. Então, mas o acompanhamento ele pode ser feito exclusivamente por ultrassonografia ou acompanhamento ginecológico. E mioma tem que fazer biópsia? Na verdade, os miomas, eles são tumores benignos, com uma chance de malignização muito pequena mesmo. Isso daí da ordem de 0,1%, né? Ou até menos, estudos dizem até menos. Então, teoricamente, não há necessidade de fazer uma biópsia. Se você já tem o diagnóstico através de uma ultrassonografia, por quê? Os miomas surgem justamente na parede do útero. Se não for mioma, deve ser um sarcoma, que aí sim
é uma doença maligna. Complicou, E a gente sabe que o sarcoma ele é extremamente agressivo. Do diagnóstico até o óbito, esse período pode ir em torno de 6 meses a 1 ano. Então, por exemplo, se uma mulher tem um mioma há 3 anos, há 4 anos, pode ter certeza que é mioma, né? E dificilmente o mioma, às vezes se fala assim, o mioma se transformou em sarcoma. Na verdade, ele nunca foi um mioma, ele era um sarcoma e foi mal diagnosticado. E para isso... Ele não transforma. Ele não se transforma. Na verdade, para isso, os exames mais complexos fazem esse diagnóstico diferencial completo com muita facilidade. E quando a pessoa tem, assim, muitos miomas, porque assim, no ovário é policístico, né? Sim. E quando é um monte de mioma, uma família, assim, eles não podem grudar todos um no outro e virar um sarcoma, não? Não. Na verdade, a quantidade de miomas não predispõe à malignização, né? Então, 1 mioma, 10 miomas, 30 miomas, 50 miomas, na verdade, não quer dizer que a mulher tem maior predisposição a ter um câncer, né? E o mioma explode? Não explode, não mexe, não come criancinha. Você sabe que eu já ouvi isso, quando a pessoa não pôde fazer alguma coisa, assim, deu uma desculpa, meu mioma explodiu. Não, o mioma não explode. Eu fiquei muito impressionada, falei, nossa, o mioma. O mioma não é uma bola de sangue, às vezes as pessoas falam, não, meu mioma é uma bola de sangue. Na verdade, o mioma é um tumor muscular que se alimenta de sangue. Tanto que um dos tratamentos para o mioma é você obstruir a artéria que nutre o mioma, através de injeção de microesferas que vão embolizar o mioma. Esse é um dos tratamentos. Embolizar é fazer uma... Embolizar é o nome... Na verdade, embolizar é o nome bonito de você dizer assim, entupir, né? Que o médico gosta de falar bonito, né? Então a gente tem que falar entupir, né? Mas você feio o médico falar o mioma para ele não ter entrada de sangue. A gente entope a artéria que nutre o mioma. Aí pronto, o mioma vai ficar daquele tamanho mesmo. Vai, ele também não regride. Ele pode diminuir. Ele pode diminuir até 50% do volume dele. Essa é uma das técnicas onde não se retira o mioma não desaparece, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Então o mioma não desaparece, ele apenas reduz de tamanho e fica inativo. Dali não vai acontecer mais problema nenhum. E isso é feito através do umbigo? É feito... Não, essa é uma técnica através de um cateterismo. Igual faz um cateterismo cardíaco, no mesmo lugar que entra para fazer o cateterismo cardíaco, que é na virilha, a gente, quando chega na aorta, ao invés de seguir o caminho para o coração, segue o caminho para o útero. Né? Igual chega na Via Dutra, tem São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai para o útero. Né? Então não tem como errar. Parece tão simples, né? Ele falando. Chegou na artéria do útero. É uma encrenca, né? Quando a gente descobre que tem. Né? E esse é monitorado em tempo real, com raio-x em tempo real. E ali a gente identificou a artéria do útero e do mioma, injeta microesferas que vão obstruir o fluxo de sangue. Mas é fascinante ver como o estresse pode desencadear tantas coisas, né? Até um mioma, né? Sim. Porque hoje em dia todo mundo fala, eu estou estressado, todo mundo está estressado, e muitas pessoas falam de uma maneira muito leviana sobre o estresse, quando na realidade é algo extremamente grave, é sério, precisa de tratamento, e olha o que pode acontecer, até um mioma pode ser desenvolvido devido a uma queda do sistema imunológico causada pelo estresse emocional. Tem alguma questão específica sobre essa genética de mulheres negras? Por exemplo, a minha mãe já teve mioma 2, durante duas vezes. E a última vez, o médico falou isso para ela, que é uma coisa que é muito mais comum, isso que você está falando. Mas tem alguma coisa específica da genética da raça negra que... Bem, o que a gente sabe é que o mioma está relacionado também a um excesso de colágeno, né? O colágeno que é muito abundante na raça negra, que a pele fica mais bonita, né? Que fica tudo mais durinho, que a musculatura, né? Fica mais quando forte. Pinta 3x30. Né? Então, assim, em relação ao colágeno que traz um benefício para a raça negra, também pode estar relacionado ao aparecimento dos miomas. Então, essa é a relação que se tem. Como, por exemplo... tem até a raça agora, negra, né? Vai ver amanhã alguém estuda. A raça negra tem maior chance de ter queloides, por exemplo, em cicatrizes cirúrgicas, são aquelas cicatrizes grossas, hipertróficas. A origem desse queloide também é similar à origem dos miomas. É o colágeno? Sim, do colágeno.
né? Então, isso daí que pode predispor ao aparecimento dos miomas. Mas existe uma coisa curiosa, porque, por exemplo, na Mas raça envelhece amarela... muito menos. Envelhece menos. Por Na raça causa do amarela, O mioma, mas... nos orientais é mais comum, por exemplo, você ter mioma, mas mioma único. Um mioma. É muito comum os orientais terem 1, 2 miomas no máximo. Já na raça negra a gente vê vários, múltiplos miomas. Certamente mais de 20, 30 miomas. Né? É mais comum. Isso é complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado no Brasil, porque com tantas misturas, Não Não tem é? como você dizer... não tem como se aprofundar muito isso, né? Por exemplo, existe uma técnica de tratamento que é a ablação do mioma por ultrassom focalizado, que você queima o mioma. Essa é diferente da embolização. Tipo, cauteriza. Né? o Você meu. cauteriza o mioma através de ondas de ultrassom que bombardeiam o mioma diminui. De tamanho, morre e diminui através de uma ablação térmica. A gente mata o mioma com calor. E essa técnica é mais indicada em miomas únicos, para quem tem 1, 2, no máximo 4 miomas. E essa técnica foi muito difundida no Japão. Porque as Só no pessoas Japão, têm- num país pequenininho, Porque tem as mais de 5 japonesas máquinas têm... É mesmo? desse tipo. Porque as japonesas têm, geralmente, Um mioma único. só. Ô, Michel, e teria alguma prevenção, como que é? O que é preventivo para o mioma? Essa é outra questão. Não existe como a gente... Primeiro, não, Reduz o estresse, né? o estresse é fundamental, mas não existe nenhum preventivo, né? Nenhum método, nenhuma prevenção para os miomas, como, por exemplo, existe para o câncer do colo do útero. Você faz o exame de Papa Nicolau para poder prevenir. Agora, em relação ao aparecimento dos miomas, a gente sabe que o estilo de vida está muito relacionado. Né? Então, se você tem uma mãe que teve mioma, você tem uma chance de ter mioma. Então, você sabe que se você deixar para engravidar próximo dos seus 40 anos, é maior chance de você ter mioma. Se você engravidar aos 30, não. Menos chance. Menos chance. Menos chance. O Apesar- ideal seria engravidar com 18, igual as mães da gente Eu antigamente. diria que, em relação aos miomas, entre 25 e 30 anos, sem dúvida nenhuma, é uma idade onde os miomas não estão tão agressivos e a fertilidade está bastante Alta. alta. Né? Agora, a partir dos 35 anos, a fertilidade cai e os miomas se tornam mais agressivos. Agora, a alimentação é muito importante, né? Aquilo que a gente estava conversando, em relação à alimentação. A gente sabe Tipo? hoje que existem alimentos que são mais... São miomeiros. Sim, alimentos industrializados, Comida congelada, eu ia junk perguntar food. Né? Existe estudo relacionado a junk food. Frango, muitas vezes, né? Esses frangos, É, essas coisas. na verdade, não tanto frango, né? Porque aquela ideia do frango com hormônio. Isso daí Né? tem a Mas a ver, gente sabe né? que alimentos orgânicos facilita a prevenção para os miomas, né? E telefone celular, micro-ondas, isso é lenda que meu pai Olha, fala, isso daí meu tio não- fala, minha família toda assim, isso aí dá O problema tudo dá é que câncer, dá um mioma, dá alguma o problema coisa. é que existe uma indústria por trás que, né, é capaz Não vai- de provar que não vai dar. não vai com dar, certeza, né? né? Deve impedir os estudos, né? Porque eu acho que se estudar vai acabar dando em alguma coisa. Mas existe um estudo bem curioso que, em relação a descobrir uma alteração na taxa de fertilidade dos peixes, né, de uma certa região. E essa taxa de fertilidade foram descobrir o que tinha na água, né? Que acharam que era da água e foram descobrir que nessa água tinha estrogênio. E aí foram pesquisar os lençóis freáticos, né? De onde que vinha esse estrogênio. E o estrogênio da água vinha do descarte inadequado de pílulas anticoncepcionais vencidas que o pessoal joga no lixo, no lixão, etc. Então, a água que a gente bebe, será que não Aí tem foi feito esse estrogênio? estudo das águas... Aí foi assim, bem, então a água potável que a gente, né, da torneira tem estrogênio. Aí foram ver, tinha de fato estrogênio. Bem, então água mineral não tem, vamos beber só água mineral. Aí foram ver as águas Lençol minerais freático. de garrafas de plástico, tinha. De garrafa de vidro não tinha. Aí parece que a luminosidade na garrafa de vidro, né, associada ao vidro, cortaria o efeito desse estrogênio. Agora vai você beber só água mineral de garrafa de vidro. Vai à falência. Com certeza. E ainda comida Que é- orgânica, né? Comida Então orgânica é a você tua fica- conta. Então você fica numa paranoia absurda, né? Não, Então se assim, o que eu você tô comendo, o que eu tô ceder bebendo. paranoia. Então, Nossa. você vai viver só Tem que comer certo, beber certo e dormir bastante. e doer bastante, né?
E ter dinheiro para pagar essa conta da água mineral, né? Exatamente. No vidro. O próprio frango orgânico, frango sem hormônio, né? Todos os orgânicos, né? E mais água mineral. Água mineral no vidro aqui é de lascar o cano. O orgânico ainda dá pra... O orgânico dá para segurar, Ainda dá pra comprar, mas água mineral não dá, né? aí não dá. Aí Nem tem que gasta ser... direito, né? Tem que ser poderoso. Ou tomar pouquíssima água, Porque também é péssimo. porque também é péssimo. Então tem que ser milionário. E ter a informação. Não verdade. basta só ser milionário. Não basta. A informação é uma moeda mesmo, né? Não tem Com jeito. certeza. Ô, Michel, Maravilhoso. eu tenho mais uma pergunta para o Michel. E você acha que uma vida tóxica, assim, pela situação em que a gente vive na cidade hoje, a gente tem uma vida tóxica, né? A poluição, é a água que você mencionou, é o alimento não orgânico, os alimentos industrializados. A vida tóxica leva a desenvolver miomas ou outros níveis de doença? A evidência está no nosso dia a dia, né? A evidência está no aparecimento de cada vez mais doenças ou no agravamento de certas doenças. A gente vê hoje o diagnóstico do mioma em mulheres cada vez mais jovens, que não explicaria, bem, você pede para ela engravidar aos 25, mas a gente opera meninas com 23, 24 anos. Com mioma. Com mioma. Então, a gente vê um agravamento das doenças. Então, antigamente era difícil você ver um mioma, endometriose, em meninas de menos de 25 anos. Hoje é muito mais comum. E aí, o que explicaria isso? É porque ela não teve filho? Bem, peraí. Né? Então, de repente, aquela vida tóxica, desde o nascimento, até mesmo antes disso, né? E aí a gente tem que desmembrar tudo isso, fica cada vez mais difícil, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho Já corre. tem que